Aula de expansão, Revolução Industrial, Trabalhadores entre a Negação e a Negociação. Então esse aqui é o título do material. Vamos para os conteúdos e objetivos. Conteúdos. Primeira, Revolução Industrial, precarização do trabalho, mobilizações operárias a partir das transformações técnicas, tecnológicas e novas formas de trabalho, ludismo e cartismo. Objetivos: compreender o contexto do surgimento da Revolução Industrial, analisar a precarização do trabalho diante das máquinas, caracterizar as novas formas de trabalho diante das mudanças da Revolução Industrial. Então vamos para a leitura em foco no conteúdo. Foram as máquinas que fizeram a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi mais do que uma transformação tecnológica. Ela foi fruto de transformações sociais e econômicas que vinham acontecendo desde o século XVII na Inglaterra. Isso tudo possibilitou o desenvolvimento de uma economia com produção de tipo industrial e mecanizado, como vamos relembrar nos slides a seguir. Relembre. Inglaterra antes da Revolução Industrial. Atos de Navegação, 1651. A Inglaterra decretou que as mercadorias vindas da Ásia, da África e da América não seriam importadas por aquele reino, criando um protecionismo comercial. Declaração de Direitos, Bill of Rights, 1689. Consequência da Revolução Gloriosa. As leis decretadas pelo rei da Inglaterra deveriam ser aprovadas pelo parlamento. Criação do Banco da Inglaterra, 1694. O parlamento criou o Banco da Inglaterra, que pretendia promover o bem público e o benefício de nosso povo. Tráfico de escravizados. Os navios ingleses foram responsáveis por cerca de 34% do tráfico negreiro da África para as Américas durante 3 séculos. Calico Act, 1721. Lei proibindo o consumo de calicó, um tipo de tecido de algodão vindo da Índia, favorecendo tecidos produzidos e comercializados pelos britânicos. Lei de Cercamentos, Inclusory Act, 1773. Lei que tornou propriedades privadas as terras que eram de uso comum, o que levou uma massa de pobres famintos do campo para a cidade. Minas de carvão e ferro. Minas de carvão e ferro britânicas foram fundamentais como matéria-prima e combustível necessários para a Revolução Industrial. Teares mecânicos, a vapor e hidráulicos. Diversos inventores criaram máquinas mecânicas, com fiação hidráulica ou a vapor no final do século XVIII. Então aqui uma pausa só para que sejam observadas as imagens, né? Então essas aqui são as imagens dos slides. Exibindo, apesar de serem pequenininhas, né? Estou exibindo aqui porque na leitura, né, fica aqui um pouco ofuscada essa visualização de imagens. Mas vamos adiante. E chega a revolução das máquinas e da produção. A Revolução Industrial se deu não somente pela introdução de novas tecnologias. Ao lado dela, ocorreu a substituição da capacidade humana de produção pelas máquinas, além da troca do uso de energias animal e natural por forças inanimadas e de transformação. O surgimento da fábrica levou à produção de mercadorias em um fluxo que permitiu o avanço acumulativo do sistema, acarretando novas relações de trabalho. A economia industrial cresceu, criando um mercado consumidor, que passou a cobiçar esses produtos. Novos investimentos e inovações tecnológicas iam renovando a produção e tornando outros modos obsoletos. Pause e responda. Essa economia utilizava a força de 1 milhão de cavalos em suas máquinas a vapor. Produzia 2 milhões de jardas, aproximadamente 1.800 mil metros, de tecido de algodão por ano em mais de 17 milhões de fusos mecânicos, recolhia quase 50 milhões de toneladas de carvão, importava e exportava 170 milhões de libras esterlinas em mercadorias em um só ano. Seu comércio era 2 vezes superior ao de seu mais próximo competidor, a França, e apenas em 1780 havia ultrapassado. Qual foi a primeira indústria da Inglaterra a se mecanizar, ou seja, a utilizar máquinas? Siderúrgica. Calçadista. Têxtil. Automobilística. Bom, então aqui vamos por eliminação. A primeira indústria na Inglaterra a se mecanizar, siderúrgica não vai ser, tá? Porque você tem dentro da metalurgia a siderúrgica se mecanizando, um processo mais avançado da Revolução Industrial. A calçadista, vamos pensar que calçados não é um item ali de vestimenta, né, tão prioritário quanto as demais vestimentas, principalmente para a Inglaterra, clima frio,
né? Aqui a indústria têxtil. Aí sim, né, a indústria têxtil, produção de tecido que vai ser ali utilizado nas vestimentas em geral, ok? Até mesmo em alguns calçados. E não é automobilística, porque a gente está falando ainda da primeira revolução industrial, então estamos um pouquinho distante ainda de entrar no processo de automação de automóveis. Mas vamos avançar aqui sobre o conteúdo. Então, aqui para constatar que realmente a indústria têxtil então, vamos continuar a leitura aqui com foco no conteúdo. Tecidos e roupas. O ato de costurar. Para refletir. Você imagina como era a produção de tecidos antes da invenção dos teares mecânicos? Alguma vez já presenciou algum familiar costurando ou tecendo roupas? Por muito tempo, as pessoas tiveram máquinas de costura em suas casas e essa era uma atividade tradicional entre as mulheres. Na Inglaterra também havia o trabalho doméstico de costureiras, cardadoras e tecelãs, em trabalhos manuais. Com a máquina com vários fusos, era possível fiar mais fios do que os trabalhados por somente uma pessoa. Foco no conteúdo. O domínio dos empresários e a aniquilação do trabalho doméstico. Com a introdução das máquinas no processo produtivo, houve um avassalador enfraquecimento do trabalho doméstico, levando os artesãos à falência. Diante desse cenário, somente os empresários que possuíam dinheiro para investir conseguiam montar suas fábricas, grandes espaços de trabalho com a presença significativa de máquinas e com concentração de trabalhadores, agora assalariados. Na prática. Texto 1. Aos comerciantes, alfaiates e todos aqueles que desejam o melhor para a manufatura básica desta nação. O humilde discurso e a petição de milhares de pessoas que trabalham na fábrica de tecidos Chewette. Que as máquinas de cardar desembaraça, limpa e mistura as fibras da lã, deixaram milhares de seus peticionários sem emprego, o que os colocou em grande sofrimento e não conseguir sustentar suas famílias, além de privá-los da oportunidade de criar seus filhos para trabalhar. Temos, portanto, que solicitar que o preconceito e o interesse próprio sejam deixados de lado, e que você preste atenção aos seguintes fatos, conforme a natureza do caso exigir. O número de máquinas de cardar que se estendem por cerca de 17 milhas a sudoeste de Leeds excede toda a crença, sendo nada menos que 170. E como cada máquina fará em 12 horas tanto trabalho quanto 10 homens podem fazer manualmente naquele tempo, falando dentro dos limites, e eles trabalham dia e noite, uma máquina fará em um dia tanto trabalho quanto empregaria 20 homens. Como não pretendemos afirmar nada além do que podemos provar ser verdade, permitimos que 4 homens sejam empregados em cada máquina por 12 horas, trabalhando noite e dia, o que levará 8 homens 24 horas, de modo que, em um cálculo moderado, 12 homens são demitidos para cada máquina usada em cardação. Esperamos, portanto, que os sentimentos da humanidade levem aqueles que têm o poder de impedir o uso dessas máquinas a desencorajar ao máximo aquilo que tem uma tendência tão prejudicial aos seus semelhantes. Assinado, em nome de milhares, por Joseph Port, Thomas Lobley, de 1956 a 1996, Robert Woodtus, Blackburn. Harrison, 1965. Na prática. Texto 2. Numa época em que o povo, envolvido em todas as outras manufaturas do reino, está se esforçando para levar seu trabalho ao mercado a preços reduzidos, o que só pode ser feito com a ajuda de máquinas, certamente não é necessário que os comerciantes de tecidos de Leeds, que dependem principalmente da demanda estrangeira, onde têm como concorrentes os fabricantes de outras nações, cujos impostos são poucos e cujo trabalho manual é apenas metade do preço que cobram aqui, tenham a oportunidade de defender uma conduta que tem como objetivo a vantagem do reino em geral e do comércio de tecidos em particular. No entanto, ansiosos para evitar deturpações, que geralmente acompanham a introdução das máquinas mais úteis, eles desejam lembrar aos habitantes desta cidade as vantagens derivadas de toda a manufatura florescente com a aplicação de máquinas. Eles exemplificam a do algodão em particular, que em sua demanda interna e externa é quase igual à nossa e, em poucos anos, por meio de máquinas, avançou até sua importância atual e ainda está aumentando. Se então, pelo uso de máquinas, a fabricação de algodão, um artigo que importamos e somos abastecidos por outros países, e que pode ser adquirido em qualquer lugar em condições de igualdade, obteve um sucesso tão surpreendente, não se pode esperar vantagens maiores do cultivo ao máximo da fabricação de lã, o produto de nossa própria ilha, um artigo procurado em todos os países, quase a vestimenta universal da humanidade?
A partir destas premissas, nós, os comerciantes abaixo-assinados, acreditamos ser um dever que temos para conosco mesmos, para com a cidade de Leeds e para com a nação em geral, declarar que protegeremos e apoiaremos o uso livre das melhorias propostas na indústria de confecções, por todos os meios legais ao nosso alcance. A plebe Sawyer, Bernard Bischoff Filhos e outros 59 nomes. Harrison, 1965. Na prática. Correção. Texto 1. Petição dos Trabalhadores de lã de Leeds, 1786. Esta é uma petição de trabalhadores em Leeds, que foi um importante centro de fabricação de lã em Yorkshire, publicada em um jornal local em 1786. Eles reclamavam dos efeitos das máquinas sobre os trabalhadores qualificados, que antes eram bem pagos. Agora, os trabalhadores iam sendo substituídos pelas máquinas e isso poderia levar à demissão, o que não seria condizente com os sentimentos de humanidade. Exemplo de algumas palavras-chave: fábricas de tecido, máquinas de cardar, máquinas, trabalho manual, trabalhadores, demissão, humanidade, etc. Sobre os efeitos negativos da Revolução Industrial apontados neste documento, pode-se falar da demissão dos trabalhadores e do não aproveitamento de suas habilidades. Na prática. Correção. Texto 2. Carta dos Comerciantes de Tecidos de Leeds, 1791. Esta é uma declaração dos comerciantes de tecidos de Leeds, um grande centro de fabricação de lã em Yorkshire, que defendia o uso de máquinas em 1971. Os comerciantes defendiam que as máquinas permitiam que os preços fossem mais baratos, podendo concorrer com produtos de outras partes do mundo, cujos impostos e custos dos trabalhadores eram mais baratos do que os britânicos. Argumentavam que defendiam os interesses da nação e, portanto, as máquinas deveriam ser usadas na indústria de tecido. Como palavra-chave, podemos listar comerciantes, máquinas, manufaturas, preços, produtos, fabricação de algodão, importação, etc. Sobre os efeitos positivos da Revolução Industrial, o documento apresenta o barateamento dos preços, tornando os produtos britânicos mais competitivos no mercado mundial e favorecendo os interesses econômicos do reino. Bom, então está finalizada a exposição do conteúdo. Até a próxima aula.